Prisão de Jair Bolsonaro, prisão preventiva, validada na audiência de custódia. Você já escreveu um artigo no UOL em que você deixa claros os seus motivos para considerar essa prisão válida, essa prisão legal. Eu queria que você resumisse para a gente um pouquinho essa tua argumentação. Vamos lá, Mauro. Eu escrevi, comentei ontem aqui no UOL também, comentei na rádio, na Band News FM. Veja só. Nós conhecemos a máxima do jornalismo, né, de que as pessoas têm direito às próprias opiniões, mas não aos próprios fatos, né? Direito. A pessoa pode até achar que tem direito, mas o fato não existe, né? Os próprios fatos, né? Opinião é outra coisa. Existe, e o meu raciocínio é esse, e acho que esse é o raciocínio consagrado pelo direito e que está claramente exposto na decisão do Alexandre de Moraes, existe uma disciplina legal para prisão preventiva, né? E essa disciplina legal está no artigo 312 do Código de Processo Penal. Existem 5 razões, né, e uma circunstância importantíssima para que se decrete a prisão preventiva de alguém. E não importa a situação da pessoa, desde a pessoa presa em flagrante, sem nem processo ainda, até uma pessoa já condenada aguardando o trânsito em julgado. E quais são essas circunstâncias? Ameaça à ordem pública, ameaça à ordem econômica, no interesse da instrução criminal, isto é, impedir que a pessoa vá abolir com testemunha, alterar provas, etc. Quando existe o risco da liberdade, isto é, a pessoa em liberdade pode fugir e, portanto, impedir o cumprimento da lei penal. E quando se desrespeitar uma medida cautelar em curso. São as 5 razões. E, a partir de 2019, acrescentou-se corretamente, a meu ver, ao artigo 312, a circunstância é a seguinte: tem de ser um fato contemporâneo, tem de ser algo que esteja acontecendo praticamente ao mesmo tempo em que a decisão é tomada. Não posso decretar uma prisão preventiva falando, sabe o que é? Há 2 anos você tentou tal coisa e eu só descobri agora. Não, porque era assim. Aí você fala, não, tem que ser um fato contemporâneo. Então vamos lá. A tornozeleira eletrônica do Jair Bolsonaro era uma das medidas cautelares que estavam aplicadas a ele. Uma das medidas cautelares, a tornozeleira eletrônica. É mentira, desde sempre, que o Alexandre tenha decretado a prisão preventiva porque o filho dele, um dos filhos, o Flávio, convocou um culto religioso. Isso é mentira. Primeiro, que também não é culto religioso. A gente já vai ver, né? O culto religioso tem uma certa linguagem, tem um certo objetivo, né? Que não está lá. Lá está outra coisa. Já falamos já. Então, ele violou a tornozeleira eletrônica. E isso não é uma ilação. Isso era uma evidência que foi constatada e que depois, né, ele confessou a agente da Polícia Federal que ele pegou, de fato, um troço lá de solda, que, segundo consta, chama cabo de soldado, né? E dessa vez nem cabo nem soldado foram suficientes, como a internet brinca, para dar um golpe de Estado, como Eduardo anteviu que poderia acontecer, anteviu erradamente em 2018. Não é? E depredou e tentou destruir a tornozeleira. Estou botando aqui na mão, mas foi no pé. E tentou destruir a tornozeleira. De novo, não é uma ilação, é uma confissão. Bom, aí ele já incide em 2 motivos para a preventiva. 2 motivos. Você tem a violação da ordem cautelar, da medida cautelar, e a tornozeleira é parte da medida cautelar, e o risco de fuga fica caracterizado. Por que é que alguém tenta destruir
a tornozeleira. Tanto é que hoje se arrumou um motivo bastante original, a gente já fala dele, né? Na audiência de custódia. Né? Ele estava tendo alucinações. Sob certo sentido, ele está tendo alucinações faz muito tempo. Ele nasceu politicamente de uma alucinação. Mas aí nós estamos falando de uma alucinação que é ideológica. Se a alucinação é patológica, bom, já falamos. Então, aí eu já tenho 2 motivos para a prisão preventiva. Na tentativa de violação da tornozeleira, são 2 motivos. Violação da medida cautelar e indicando o risco de fuga. Isso não é questão de opinião. Ah, mas eu não acho que ele queria fugir. O juiz não tem que achar ou desachar. O juiz tem de ver este fato objetivamente, a cena com a possibilidade de fuga à medida que você tira o monitoramento, caso tivesse dado certo o troço que ele fez? Sim. Viola a medida cautelar? Viola. 2 motivos. O Flávio, o filho dele, dá o terceiro, convocando uma nova festa da Selma. Se flopou ou não flopou, aí, meu querido, é outra coisa. Se o criminoso é incompetente, aí isso não é um problema da justiça. O fato é, se convocou a manifestação numa linguagem que nada tem a ver com linguagem religiosa, definitivamente não é? Considerando o conjunto das circunstâncias, o que o Alexandre ia fazer? Esperar acontecer? Que juiz faria isso? Olhar agora retroativamente e falar, ah, mas olha lá, a manifestação foi micada, parece que ele está tantã, que é outra tese que interessa no momento. A posteriori, só uma coisa, na hora tinha de decretar prisão preventiva. Aliás, e eu escrevi isso, tá, ali nos meus textos do UOL, ele merece prisão preventiva desde quando assumiu, em entrevista a este UOL, ao Josias de Souza e a Carla Araújo, que ele financia Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos para Eduardo Bolsonaro cavar punições aos juízes brasileiros. Não é? Razão porque Eduardo é réu por coação no curso do processo. Já ele merecia a prisão preventiva. Ameaçar juiz? Ameaçar juiz é a mais grave eu diria, das 5 razões para decretar prisão preventiva. As 2 mais graves, o risco de fuga, obviamente, né? Então, de não cumprimento da lei penal, e interferir na instrução criminal. E ali, no caso, já com ação penal aberta na instrução penal. Então, ele merece prisão preventiva faz tempo. O Alexandre de Moraes tinha sido generoso até ao, digamos, fazer uma gradação. Que gradação foi essa? Olha, o senhor está incidindo, né? O senhor é copartícipe, é o financiador de uma ação do seu filho que busca coagir juízes. E daí decorre a prisão domiciliar dele. Daí decorreram as medidas cautelares iniciais. Ele as desrespeitou. Alexandre cobrou, a defesa se explicou, disse não é bem assim, não foi. E ele reincidiu. E aí, então, ele teve a prisão domiciliar decretada pelo Alexandre. Aí, em prisão domiciliar, tendo autorização para receber políticos, para fazer articulação política, para cuidar da sucessão, pelo menos no campo da direita, e que vai disputar com Lula, quem é que vai ser e tal. Tendo todas as liberdades ali garantidas a um preso, coisa que eles nunca defenderam para ninguém, mas só que eu defendo direitos humanos, então não vou defender que ele não tenha, né? Ele é que não defende. Aí a gente tem essa patetada, né, dele tentar destruir a tornozeleira,
E isso foi detectado. Bom, vai fazer o quê a Polícia Federal? E o filho convoca uma manifestação. Eu sou católico, tipo lá do interior, que fazia reza, essas coisas que a gente faz, né? Vai de sítio em sítio, faz reza e tal. Reza é uma coisa, oração, como os evangélicos chamam, o vocábulo predileto deles, também, que eu entenda, é outra coisa. Isso aqui, vamos invocar o Senhor dos Exércitos, né? Que o Senhor dos Exércitos, é bom lembrar, é uma expressão bíblica do Velho Testamento, mas é o Senhor da guerra. Não é o Senhor da paz. Até o Manuel Bandeira tem o Drummond tem um poema lindo falando que ele, Drummond, quando evoca Deus, ele não evoca o Deus dos exércitos. Ele evoca meu Jesus Cristinho, né? Como ele diz, que é de um verso do Manuel Bandeira. Né? Não é meu Jesus Cristo. Oi? Queria direcionar aqui para o ponto da audiência de custódia quando o Jair Bolsonaro fala da questão da alucinação. Eu vou ler o trechinho. Eu vou falar já. Não, sim. Eu já vou falar. Deixa eu só terminar o raciocínio. Me fala. Quando o Flávio evoca o Senhor dos Exércitos, ele está evocando uma guerra política. Ele não está evocando, ele não está pedindo oração. Então, aqui está dada outra razão eficiente para a prisão preventiva. Então, não existe motivo de contestação razoável. Eu estou curioso para saber o que a defesa vai fazer, o que a defesa vai falar, porque eu quero saber em que medida violar a tornozeleira, duas razões para prisão, e convocar às ruas uma nova festa da Selma contra o judiciário não incide razão para a prisão preventiva. E feito, evidentemente, coordenação com o pai dele. Né? Agora, a defesa vai falar, vai tentar falar, vamos ver. O Alexandre de Moraes lembra, inclusive, no despacho dele, da questão das embaixadas também, né? O Jair Bolsonaro teve aquele episódio de que dormiu na embaixada da Hungria, tem um bom relacionamento com a embaixada americana, que a gente vai tratar disso daqui a pouquinho também. Chegou a cogitar, descobriu-se lá no celular dele uma tentativa, um pensamento também de pedir algum tipo de asilo para a embaixada da Argentina, enfim, tudo isso também consta do despacho do Alexandre de Moraes. Hoje, na audiência... E mais, hein? Diga. Desculpe, termine. Não, diga lá, porque depois eu vou passar para a audiência de custódia. O Eduardo, você lembra que ele passou, em fevereiro, ele passou 2 dias na Embaixada da Hungria, como você lembrou. Uhum. E agora, em novembro, no começo de novembro, num evento da extrema-direita mundial nos Estados Unidos, o Eduardo esteve com o Viktor Orbán numa reunião privada. Viktor Orbán se manifestou contra o processo contra Jair Bolsonaro, não é? E era, enfim, o primeiro-ministro, ditador na prática da Hungria. Então, queria que o Alexandre fizesse o quê? E não se trata, eu vi alguns falando, Alexandre está tentando adivinhar o que iria acontecer. Não, a gente não está aqui, tem o filme maravilhoso do Spielberg, o Minority Report. Vamos punir os criminosos, uma sociedade distópica em que se pune o criminoso antes do crime acontecer. Não, a gente não é disso que se trata. As coisas já aconteceram. E, portanto, o Alexandre está decidindo sobre o que aconteceu, não sobre o que está para acontecer. Ele não tinha outra saída.